Júlia vai começar hoje. Boa noite a todos, então, para quem entrou depois. Bem-vindos à reunião. Hoje, então, iremos falar um pouquinho de ferramentas de coleta de dados. Quem vai apresentar para vocês é a minha mestranda, a Júlia Borges Antunes. Então, ela vai falar um pouquinho de quais são as ferramentas e depois ela vai demonstrar ali como ocorre. Depois a gente vai para a segunda parte da reunião, que é o clube da revista. Pode começar, Júlia. Obrigada. Então, obrigada, prof. Então, hoje eu trouxe algumas coisas mais para mostrar os instrumentos que a gente pode usar para essa etapa de coleta de dados, né? A minha experiência com coleta de dados, ela vem antes da gente começar no mestrado, porque eu trabalhei como IC, então a gente trabalhava com alguns tipos de coleta e alguns outros painéis, assim, para coletar. Então, os tópicos, né? Eu vou falar um pouco, né, qual é a etapa, o percurso que a gente entra, de fato, na parte da coleta de dados e a influência do tipo de pesquisa que a gente vai escolher, né? Depois chegar na parte da coleta de dados em si. Então, quando a gente vai construir o nosso projeto, tanto do mestrado, tanto para qualquer coisa, a gente tem que pensar o tipo de pesquisa. Aí, escolhendo o tipo de pesquisa, a gente vai chegar no método de pesquisa que a gente vai usar. Aí, a partir daí, a gente vai pensar qual é o instrumento para a coleta de dados. E aí, a técnica que a gente vai utilizar para essa coleta de dados e para análise. Então, quando a gente está pensando no instrumento que a gente vai utilizar da coleta de dados, tem tantos instrumentos que já são mais usuais, que a gente conhece, como as entrevistas, né? Mas agora tem alguns aparelhos e outros aplicativos mais tecnológicos que podem nos auxiliar nesse processo também. Então, quando a gente já chegou lá no nosso projeto de pesquisa, já fez os nossos objetivos e chegou nessa parte da metodologia que a gente tem que criar o nosso instrumento, né? A gente vai ter que responder os nossos objetivos do projeto de pesquisa e vai formar o corpo mesmo do trabalho, que é aquela parte que a gente vai analisar. Então, a gente tem que refletir bem e pensar qual é o tipo de pesquisa que a gente vai utilizar, se a gente vai querer dados mais estatísticos, né, mais numéricos, se a gente vai querer uma pesquisa mais aberta, uma pesquisa mais qualitativa, que são textos abertos, ou se a gente vai usar métodos mistos, né, tanto quant quanto quali junto. A partir daí, a gente vai traçar a nossa construção do nosso instrumento. Então, agora, chegar para a parte que é a parte, de fato, das ferramentas de coleta. Quando a gente pensa em pesquisas que envolvem entrevistas, que envolvem formulários, a gente pode trabalhar tanto com essas ferramentas, que é o Google Forms, que é uma plataforma que a gente já conhece mais, querendo ou não, tanto a universidade já usa o Gmail, então a gente já tem um acesso ao Drive, já tem um conhecimento pelo Sheets, pelo BI que tem na própria plataforma Google, mas a gente também tem o Microsoft Forms, que ele é bem parecido com o Google Forms, ele interage bem com a planilha do Excel, né? Mas tanto um quanto o outro, eles são mais limitados, assim, a estética deles não é tão atrativa como outras plataformas, como SurveyMonkey e esses outros dois que eu ainda não conhecia, e eu dei uma pesquisada, então eles têm algumas coisas mais novas, uma interação com IA, outros tipos de colocar imagens, né? Mas tanto o Google Forms quanto o Microsoft Forms, eles são bem intuitivos e são formas que a gente normalmente já usa. Quando a gente vai trabalhar com o Google Forms e com esses tipos de formulários online, a gente pode usar tanto pesquisa quantitativa, tanto pesquisa qualitativa. Porque quando a gente for construir o formulário, tanto um quanto o outro, eles abrem espaço para como é que a gente vai querer colocar essas questões. Então, daqui a pouco, se a gente quer deixar respostas abertas, escala Likert, é para selecionar numa lista suspensa. Então, tudo isso a gente já pode ir conforme a gente vai organizando a nossa apresentação. Deixa eu ver se eu consigo abrir um dos que eu tinha feito para o meu. Vocês estão vendo toda a minha tela ou vocês estão vendo só a apresentação? Só a apresentação, Júlia. Tu tem que compartilhar a tela ali, se tu Só a quiser. apresentação? Deixa eu tentar. Isso, eu vou trocar agora. Então, outra coisa.
A tecnologia ajuda, mas às vezes ela também nos deixa nos perrengues. Uhum. É compartilhar a tela inteira, eu acho, Júlia. Tá? Não Posso... abriu? Vou trocar, então. Não, tá na apresentação ainda. É compartilhar página, eu acho. Pois é, eu botei para trocar a tela, mas não mudou. Mas eu tento aqui. Ah, agora foi. Agora foi, né? Não apareceu ainda. Só se tá vindo. Demora um pouquinho, às vezes. Acho que agora sim. Não? Tá Ah, um pouco lento. Ô, Júlia, quem sabe tu não fecha a tua câmera na hora de apresentar, porque tu vai gastar menos dados, aí a qualidade dá uma subidinha na Verdade, transmissão. obrigada, Gabi. Agora abriu, Júlia. eu vou fechar a câmera aqui para facilitar. Então, esse é um dos questionários que eu fiz, né, para colocar no meu projeto de mestrado, que, na verdade, a minha proposta inicial era ver a percepção da triagem neonatal por parte dos profissionais da atenção primária à saúde. Então, ele é um questionário mais amplo, né? Porque seria inviável, porque também quando a gente vai criar o nosso instrumento, a gente tem que pensar que ele tem que ser viável. E por isso que a tecnologia, esses formulários online, eles facilitam a nossa vida, porque eu queria saber a percepção dos profissionais da atenção primária de uma forma ampla, mas eu não tinha pernas para ir em vários locais no tempo hábil que tem de construção desse instrumento. Então, aí eu fiz esse instrumento, né? Eu acho que o Google Forms, como ele é da plataforma Google e é um instrumento que a gente já tem mais contato, muitos de vocês já manusearam ele e já tem, assim, já conhecem como é que a gente pode fazer. Ele tem as janelas e as opções, então a gente consegue colocar uma pergunta obrigatória, a gente consegue fazer a inserção de imagens, né? Aqui no meu caso, como ele começa com o registro de consentimento livre e esclarecido, eu já coloquei o link de acesso para esse texto, e aí depois para ver se as pessoas concordam ou não de participar. No próprio formulário do Google, a gente consegue dividir em seções, que é quando a gente vai lá preencher ele, ele vai trocando as páginas, né? Outra coisa que eu aprendi depois que eu já estava manuseando é que dependendo, tem alguns itens que tu coloca, que dependendo da resposta, tu vai responder a parte da sessão ou não, ou a partir dali tu já encerra o questionário. Por exemplo, dependendo se a pessoa não tem interesse em participar de pesquisa desse estudo. Então, se ela marcar essa opção, ela já vai encerrar o questionário ali, já vai numa página de agradecimento. Agora, se ela concorda, ela vai seguir para as sessões subsequentes. Não, daí a gente consegue colocar imagens, consegue colocar vídeos, né? Consegue colocar perguntas que são obrigatórias ou não, perguntas abertas, perguntas com texto longo, né? Lista suspensa. E aí, essa aqui é a parte que a gente constrói ele, né? Mais o esqueleto. Mas aí, quando a gente vai visualizar, ele fica melhor, né? Essa questão da parte da visualização, né? Porque daí fica assim com as páginas. Oi, Júlia. Acho que deu uma travada. Foi. Deu uma travada? É. Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu. É que eu botei para partilhar aquela tela, daí quando eu abri para outra tela não foi.
para apresentar outra coisa. Tá em pergunta e os números apenas. Tá em pergunta e os números apenas. Agora sim, E apareceu. agora? Agora apareceu gênero, atuação. Isso, daí. Isso. E daí, quando ele já vai ser publicado, né, que a gente já gera esse link que pode ter acesso às outras pessoas, ele já fica assim. Esse tipo de formulário, ele é bem útil quando a gente pensa em questionários que tu vai tanto para pesquisa quant quanto para pesquisa qual, né, que tu consegue ter um acesso para as pessoas de forma remota, mas não para questões tão longas, né, mas para questões mais direcionadas. Agora, voltando para a apresentação lá. A minha ideia era. Deixa eu ver. A minha ideia era mostrar um pouco de cada um para vocês, mas a internet não está facilitando, então eu só vou ir falando, porque senão acho que eu não vou conseguir mostrar tudo e também porque a gente não tem muito tempo na reunião. Daí, quando a gente pensa nas pesquisas online, quando tem os grupos focais, a gente também pode usar instrumentos como o Google Meet Olha e só, o a tua Zoom, né? apresentação não Que é o que a voltou. gente está. A tua Não apresentação não voltou. voltou? Ai, Não. hoje eu tô de mal com a tecnologia. Acontece. Aí. Então, quando a gente pensa. Agora foi, né? Agora vai. Uhum. Agora vai. Então, quando a gente pensa em grupos maiores, né? A gente pode também pensar em grupos usando o Google Meet, o Zoom, ou até mesmo entrevistas síncronas de pessoas que não estão tão perto da gente ou que a gente não consegue fazer esse deslocamento para ter contato com as pessoas. Então, tanto o Google Meet quanto o Zoom, eles conseguem suprir essa nossa necessidade. Eu confesso que esses outros dois aplicativos, tanto o Otter aí, tanto Nota aí, eu nunca tive acesso porque eu nunca trabalhei com pesquisa qualitativa. Daí até se alguém já trabalhou, puder compartilhar a experiência depois. Mas o que eu achei interessante é que eles são aplicativos que são integrados né, com o que vai sendo dito e ele já vai fazendo essa transcrição, o que nos poupa muito tempo depois na parte de análise de dados, ainda mais quando a gente vai fazendo essa questão de grupos ou de entrevistas, que a gente também quer ir prestando atenção, né, dando a devida atenção para a pessoa que é entrevistada. Aqui eu trouxe uma listinha, mais para como a gente vai compartilhar depois da apresentação, né? Qual é o tipo de uso principal para questionário simples, né? Que nem o Google Forms, quais são os prós e contras de cada um deles, e daí botar o link de acesso para que vocês também consigam. Pensando em que a gente trabalha em instituições grandes e, às vezes, em instituições que já têm algumas ferramentas, como o REDCap e o EPIMED, né, que são ferramentas que os dados eles são alimentados pelos profissionais, e a gente consegue também usar desses instrumentos, né? Eu trabalhei no Taquile, logo no início da minha carreira, e lá eles faziam uso do EPIMED, então a gente conseguia fazer a questão de análise em relação às questões do controle de infecção, uso de antibióticos, como a gente fazia um acompanhamento de como é que estava aqueles pacientes, a gente conseguia buscar dados para fazer análise de infecções relacionadas à assistência, né? Então, são dois aplicativos que eles são institucionais, então a gente não tem acesso tão fácil, então a gente tem que conversar como é que está dentro da instituição, né? E normalmente quando a gente já faz parte, a gente consegue ter esse contato. Aí trazendo algumas coisas que é importante né, de lembrar, ferramentas de transcrição de áudios, né, que os professores já falaram em algumas aulas, né, como o NVivo, que a gente consegue ajudar quando a gente usa aplicativos ou o próprio celular para gravação das entrevistas. Alguns são pagos, outros não. Avaliar a questão da privacidade
da pessoa entrevistada quando a gente faz o uso dessas plataformas. Então, todas essas plataformas que eu coloquei aí, elas têm login com senha, né? E os dados são privativos, mas a gente tem que sempre pensar como é que vai ser esse armazenamento, onde vai ser o armazenamento, pela questão de ética. Também outra alternativa são os diários de campo, né? Digitais, que a gente consegue daqui a pouco para a equipe. Tá, só um minutinho, filho. Para os diários de campo de forma digital, que a gente consegue fazer eles simultâneo, porque a gente trabalha muitas vezes com equipes maiores, né, que não é só um coletador, para que a gente vá anotando essas percepções e que a gente consiga fazer essas trocas. Outra coisa que é bem importante, principalmente quando a gente pensa em uso de uma ferramenta que é nova e que nem todas as pessoas têm acesso, é pensar que a gente precisa construir um manual para essa coleta, né? Então, assim, o que que eu espero em cada uma das questões? Então, como eu trabalhei já com iniciação científica, às vezes os trabalhos eles são muito longos, então esse preparo da pessoa que vai coletar os dados, para que a gente siga sempre o mesmo padrão de coleta para garantir a qualidade do estudo. E a questão da ética que eu tinha comentado, né? Garantir a ética e privacidade em todas as etapas do nosso processo de trabalho. Eu trouxe aqui, né? Trouxe alguns instrumentos. Eu queria também fazer essa troca e aproveitar que é um grupo, tem várias pessoas que estão em diversas etapas do processo e tiveram diferentes experiências, para a gente tentar fazer uma troca de tentar entrar pelo QR Code e vocês compartilhar quais ferramentas que vocês utilizaram, se há alguma dessas ferramentas que eu comentei, ou se há alguma outra. Vocês conseguem entrar pelo QR Code? Ou se não, daí dá para ser o Eu consegui entrar próprio com o QR site, né? Code, pessoal. Quem quiser entrar aqui para responder. Deixa eu até botar aqui, ó. Vou botar o link aqui. Tá, né? Vai lá, tá? Vamos aí, filha. Puxa. Eu consegui enviar a resposta. Se alguém conseguiu enviar e diz, dá um ok. Conseguiu, prof? Tu já ia receber as respostas e falar agora? Não. Uhum. Só que eu só consegui receber uma resposta até agora. Eu coloquei Google, eu escrevi Google Forms, acho que foi só Google, foi isso? Ah, Só foi Google. agora eu É, eu recebi. só recebi essa resposta. AWS, Info. Ah, aparece pra gente também, que legal. Aparece pra mim também quem respondeu. Aham. Info, o Google, SPSS e o Google Meet. Eu acho que eu vou tentar compartilhar a tela para o pessoal conseguir vendo as respostas também. Esse vai dar certo. Enquanto isso, se alguém tiver uma pergunta, quem já conseguiu responder, tiver uma pergunta. Eu só. Não,
Aí as professoras que estão aí, ou o pessoal, me corrija se eu estiver errado, né? Porque a gente também tem que parar para pensar que tem algumas ferramentas que nos ajudam na coleta e tem algumas ferramentas que são mais para análise de dados, né? Por exemplo, o SPSS é uma das ferramentas que a gente usa mais para essa análise. Não sei se Isso. alguém já usou nessa parte de coleta. Sim, dá para usar. Dá para Se usar, tu Karen, para tiver, coleta? usa. Mamãe Júlia. Tem alguém querendo tua atenção, Júlia. Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai para a parte 2, que é a apresentação do artigo. Ou tu queria compartilhar mais alguma coisa, Júlia? Não, a princípio era isso. Agradeço, né, a atenção. Espero ter contribuído de alguma forma. Tá bem. Obrigada, Júlia, pela ajudante aí, então. Estava como ajudante hoje. Obrigada pela apresentação. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, então a gente parte para a segunda parte, que é a Larissa que vai apresentar. Se tu quiser colocar aqui, Larissa, para colocar, daí eu já te apresento. Já coloco, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos duas representantes mamãe aqui. A Júlia... Quantos anos você tá, filhinha, Júlia? Não dá para vê-la. Tem 2 ou 3 anos a tua filhinha? Daí, como eu machuquei o pé, daí hoje ela ficou comigo. Que daí eu não consegui dirigir para levar ela para a escolinha. Então, a Júlia tem uma menininha de 3 aninhos aí. Amamentou por quanto tempo, Júlia? Como? Agora. Ela ainda manda no peito. Ela ainda amamenta, né? Ai, que legal. Então, tá, vou combinar aqui com o assunto. E a Larissa, a nossa mestranda aqui do PPG Enfermagem também, está voltando da licença maternidade, né, Larissa? Também em aleitamento materno exclusivo, então ela trouxe aí um tema para nós, conhecido por todos, mas acho que tem algumas coisas bem diferentes aqui para a gente explanar. Oi? Oi? Então tá, Larissa, obrigada, te dou a palavra. Obrigada, então. Boa noite. Então, eu sou a Larissa. Para o clube de revista de hoje, eu optei por trazer um assunto referente ao aleitamento materno, visto que a gente está no Agosto Dourado, né? Que é o mês que a gente comemora o incentivo ao aleitamento materno. Então, esse artigo ele foi publicado na Revista Gaúcha de Enfermagem, e é intitulado Produção e Validação de Vídeo Educativo para o Incentivo ao Aleitamento Materno. Eu deixei o QR Code, caso vocês queiram acessar o artigo na íntegra depois. Só um minutinho que não está passando. Foi. Então, o Agosto Dourado, ele tem essa cor, né, o dourado, relacionando, então, ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Ele é um mês dedicado à promoção do aleitamento materno, do incentivo à amamentação exclusiva, né, até os 6 meses de vida, e complementar até no mínimo 2 anos, ou que nem a Júlia, né, até quando a criança quiser. Vou falar primeiro um pouquinho sobre o aleitamento materno, e em seguida vou entrar também mais em relação ao desenvolvimento do vídeo educativo e dos processos que foram seguidos. Então, o aleitamento materno ele é uma prática amplamente difundida e recomendada em todo o mundo. Ele vem como uma estratégia de vínculo, de afeto, de proteção e de nutrição mais sensível, mais econômica, né? Porque aí a gente não tem os gastos com fórmulas infantis, e eficaz principalmente para a redução da morbimortalidade infantil. A gente tem diversos benefícios, eu acabei trazendo alguns aqui para a gente, né? E esses benefícios, eles são não só para a mãe, não só para o bebê, como para a família inteira, né?
Quando a gente fala sobre a mãe, a gente tem como benefício uma involução uterina mais rápida no pós-parto, que contribui também para a redução de hemorragias, reduz o risco de câncer de mama e ovário, protege contra anemias. Já para o bebê, a gente tem, como eu falei anteriormente, uma redução da mortalidade infantil. O leite materno ele é rico em vitaminas, proteínas, gorduras importantes para o desenvolvimento. Além disso, fortalece o sistema imunológico. Então, ele acaba prevenindo algumas alergias, né? E protegendo contra algumas patologias que o bebê pode estar exposto. Quando a gente fala no binômio mãe e bebê, esses benefícios estão relacionados à criação de vínculo. Então, claro, né? Eu até ia colocar uma imagem aqui, eu esqueci de colocar. Acredito que muitas pessoas já viram aquela imagem que tem diversas mães amamentando de diversas formas, né? Algumas com fórmula, algumas por gastro, enfim. É claro que todas as formas vão criar vínculo, né? A gente não pode menosprezar porque a gente tem outros tipos de aleitamento por necessidade. Mas o vínculo que tu sente quando tu amamenta, eu falo por experiência própria, né? Tô passando por isso. Eu era uma pessoa assim que eu tinha uma dúvida sobre o aleitamento materno, porque eu trabalho em UTI neonatal, então eu via mães tendo muita dificuldade. Então eu sempre falava, olha, eu quero tentar, né? Mas não imaginava o quão esse vínculo realmente acontece, né? É muito mágico, assim, é um momento mágico para a mãe e para o bebê. E quando a gente fala em família, a gente fala, então, sobre a economia, né? Principalmente na parte econômica. Em relação às taxas de aleitamento materno exclusivo, a gente tem uma melhora importante nos últimos anos, assim, porque antigamente a gente teve... o meu bebê tá gritando. Se vocês ouvirem, daqui a pouquinho acho que ele para. Mas, enfim, então, sobre as taxas de aleitamento materno, a gente teve uma piora por muitos anos, né? Onde a indústria, ela colocou a fórmula muito lá em cima e agora a gente vem tendo um retorno, né? Dessa questão do incentivo ao aleitamento materno e uma melhora das taxas. Mesmo assim, as nossas taxas ainda elas seguem baixas, apesar dessa melhora. Uma prevalência ideal do aleitamento materno, segundo a OMS, até os 6 meses de vida, ela é muito boa, de 90% a 100%, boa de 50% a 89%, razoável de 12% a 49% e ruim de 0 a 100%. Na nossa realidade, aqui no Brasil, até os 6 meses, a gente tem uma taxa de 45,7%. Esses dados são de 2019 e 2020, que são os dados que o artigo traz. Em países de baixa e média renda, uma taxa ainda mais baixa, de 37%. Quando a gente fala do aleitamento materno até o primeiro ano de vida, essa taxa ela cai ainda, ela fica 53,1%. Então, apenas 53% dessa população segue amamentando até um ano de vida, né? E o alvo, então, da OMS em nível global seria atingir os 50% de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses em 2025, no ano que a gente se encontra agora. O que contribui para essa realidade, né? Que a gente está ali no razoável, na meta razoável da OMS, é o baixo status socioeconômico, uma educação limitada, a dor ao amamentar, a falta de apoio, constrangimento e a pressão, então, para recorrer ao uso de fórmula. Vendo tudo isso, a gente precisa, e é o objetivo do vídeo desse artigo, né, incentivar o aleitamento materno. Então, esse incentivo ele deve começar lá no pré-natal e deve ir até o puerpério, principalmente ali nos primeiros dias de vida do bebê, que é onde surgem as maiores dificuldades na amamentação, ali durante a apojadura, durante a pega, onde as mães têm maiores dúvidas, né? A gente pensa que não está sendo suficiente o leite, a gente sempre fica pensando, será que meu bebê está ganhando peso? Então,
é ali que a mulher precisa desse auxílio, e esse auxílio ele deve partir tanto de nós, como enfermagem, né, da área da saúde, quanto da família também. Por isso que a gente deve focar não só na mãe, mas numa família inteira, porque essa família ela é a rede de apoio dessa mãe. Então, é essa família que também vai incentivar quando surgirem os medos no puerpério, quando essa mãe tiver todas as dúvidas. E a enfermagem tem um papel fundamental, e com isso a gente tem hoje as tecnologias educacionais, no modo de vídeo, né, que a gente vai ver nesse artigo, para auxiliar ainda mais nesse incentivo, facilitar o acesso de todo o público-alvo. Um pouquinho. Oi, Michel, acho que tu abriu teu microfone sem querer. Obrigada. Então, o artigo ele tem duas questões de pesquisa. Que conteúdos podem ser contemplados na elaboração de um vídeo educativo sobre o aleitamento materno, visando ao incentivo dessa prática junto às famílias, e o vídeo educativo é válido como tecnologia educacional em saúde para as famílias no que tange ao incentivo ao aleitamento materno? O estudo, então, teve como objetivo produzir e validar uma tecnologia educacional em saúde em formato de vídeo para o incentivo ao aleitamento materno junto às famílias. E aqui eu reitero, né, que o objetivo foi junto às famílias e não só às mães. O método de pesquisa, então, foi um estudo metodológico, quantitativo, e ele foi realizado virtualmente entre fevereiro e agosto de 2021. O percurso metodológico do estudo ele foi dividido em 7 etapas, onde a primeira etapa foi a busca dos temas em vídeos educativos. Então, esses vídeos foram buscados na plataforma YouTube e buscaram os critérios língua portuguesa, produzidos no Brasil e com uma duração até 10 minutos. A palavra-chave utilizada foi aleitamento materno. Depois, na segunda etapa, foi estudo teórico, onde foram buscados evidências científicas e recomendações oficiais para corroborar com os assuntos trazidos nesses vídeos que foram encontrados no YouTube. Então, as recomendações foram buscadas no Ministério da Saúde e as evidências científicas por meio de artigos nas bases de dados, então no CINAHA, no Lilacs, Web of Science, PubMed, Cielo e Scopus. O período foi de 2015 a 2020 e os escritores utilizados foram gestantes, mulheres, tecnologia educacional e aleitamento materno. Na produção do vídeo, então, foi criado um roteiro onde descrevia cada cena, as falas que teriam, a ideia das atividades, das imagens e o texto que seria exibido em cada tela. E depois disso foi criada a animação do vídeo. Na quarta etapa, ocorreu a validação do vídeo por juízes especialistas, onde foi seguido, né, a recomendação que é de, se não me engano, de 6 até 20, e o N, então, desse artigo foram 20 juízes especialistas, todos da área da saúde, e com conhecimento em amamentação, com conhecimento prático e não excluiu quem trabalhava em partes administrativas. O método utilizado foi o método de bola de neve e usou um índice de validade de conteúdo maior ou igual a 0,7. Os ajustes, então, foram feitos segundo as sugestões dos juízes, ali na quinta etapa. Depois, na sexta, foi validado pelo público-alvo. Oi, Michel, tu quer fazer uma pergunta? Michel, tu queres fazer uma pergunta que tu levantou a mão? Acho que foi engano. Pode continuar. Então, também foi um N de 20, onde incluíram gestantes, puérperas e familiares. E os ajustes finais, após a validação do público-alvo, e na sétima etapa ali foi disponibilizado, então, o vídeo no YouTube. E em outras redes sociais também. Trazendo, então, aqui um pouquinho dos resultados. Então, na busca dos temas, como eu falei que foi feito no YouTube, a busca inicial resultou em 228 vídeos,
mas apenas 6 atenderam ali os critérios de inclusão que os autores definiram. Desses 6 vídeos, eles tinham duração entre 1,32 minutos e 8,47, e trouxeram ali, então, diversos assuntos que a gente vai falar um pouquinho depois. Depois, o estudo teórico, que foi feito a revisão integrativa, eles não trouxeram quantos artigos que foram que apareceram inicialmente, mas foram selecionados apenas 6, além do caderno 23 da atenção básica do Ministério da Saúde sobre o aleitamento materno e a alimentação complementar. Com base, então, nos vídeos e no estudo teórico, a gente teve alguns assuntos que emergiram, que foi os benefícios da amamentação para a mãe, para o bebê e para a família, a melhor posição para amamentar, dicas para a pega correta, recomendações sobre amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e de forma complementada até 2 anos ou mais. Na terceira etapa, então, foi produzido o vídeo. Aqui a gente tem o Animatic, que é a prévia visualização do vídeo, né? Ele foi desenhado por um designer gráfico mesmo, e esse vídeo ele aconteceu em 2 etapas, né? Eles quiseram abordar a parte do pré-natal no início do vídeo e a parte do puerpério na casa dessa puérpera, para mostrar também para os visualizadores depois essa trajetória que deve iniciar o incentivo lá no pré-natal e até o puerpério. Opa, voltou. Na quarta etapa, na validação do vídeo, então, a gente teve o vídeo intitulado Incentivando o Aleitamento Materno junto aos Familiares, com uma duração de 7 minutos e 38 segundos. Essa duração ela se encontra de acordo com os estudos que demonstram que abaixo de 15 minutos consegue manter a atenção dos espectadores, né? Então, está dentro dessa métrica que é utilizada. A validação por juízes especialistas, ela atingiu um IVC médio global de 0,97 e todos os itens eles tiveram um índice maior ou igual a 0,95, que é a funcionabilidade, a usabilidade, a eficiência, a técnica audiovisual, o ambiente e o procedimento. Depois, na quinta etapa, feita essa validação pelos juízes especialistas, algumas melhorias foram solicitadas e algumas foram realizadas. Então, os ajustes que foram realizados foi deixar essa linguagem um pouco mais simples. Quando a gente produz vídeos educativos, inclusive o meu projeto de mestrado também é a produção de vídeos educativos, a gente precisa focar na fala, né, na linguagem para atender esse público-alvo. Muitas vezes, a gente sempre ouve na faculdade, né? Acho que quem está na graduação ainda deve ouvir também, que a gente precisa falar uma linguagem para o nosso paciente entender. Então, quando a gente faz um vídeo educativo, a gente também precisa pensar nisso, né? Deixar uma linguagem mais simples para que todo público que vá assistir o nosso vídeo, ele entenda. Também a gente vai buscar, né, trazer a parte técnica, mas de uma forma mais simples. A inclusão de orientações. Então, algumas das orientações que eles trouxeram foi a alternância das mamas durante a amamentação, a importância da hidratação dessa mãe. Os juízes especialistas pediram para deixar contatos de bancos de leite humano, porque esses bancos de leite humano eles podem auxiliar não só, né, na coleta, mas também em orientações sobre a amamentação e melhorias visuais e de áudio do próprio vídeo educativo. Depois desses ajustes, então, aconteceu a validação com o público-alvo. Então, a validação pelo público-alvo atinge um IVC médio global de 1, que é 100% de concordância, tanto nos objetivos, na organização, no estilo, na aparência e na motivação que ele traz. E depois disso, então, não teve mais muitos ajustes, né? Como o público-alvo ele teve uma aprovação bem boa. E esse vídeo foi disponibilizado nas redes sociais e no YouTube, principalmente. Eu só esqueci de trazer, mas esse público-alvo ele foi buscado nas redes sociais dos próprios autores do artigo. Então,
são pessoas aleatórias que responderam por meio de Google Forms o questionário disponibilizado nas redes sociais. A disponibilização ficou com acesso livre e gratuito, para uso, então, não só dos familiares, mas também dos profissionais da saúde, que podem utilizar para ações de educação, né? Tanto para acadêmicos de enfermagem, para a família, quando tu está lá na beira do leito e tudo mais. E algumas sugestões, elas acabaram não sendo atendidas no final, no vídeo final. Essas sugestões, elas não foram atendidas porque era solicitado pelos juízes especialistas inclusão de mais cenas e de alguns detalhes visuais, só que isso acarretaria no aumento do tempo do vídeo. E aí, eles colocaram ali na balança e acreditaram que não seria viável incluir essas novas cenas. E, além disso, pediram também algumas outras imagens que precisariam de uma melhora técnica. Por exemplo, era alguma questão de estrias na mama que pediam para colocar, e isso acarretaria eles precisariam de uma melhora técnica que o designer ali não conseguia atender, além de que eles precisariam de uma maior renda financeira que eles também não teriam não conseguiriam, né, nesse momento da pesquisa. Aqui eu trouxe, então, uma imagem das cenas do vídeo finalizado. Desculpa. E a discussão, então, o estudo ele reflete, né, a tendência que a gente tem tido dentro da enfermagem, dentro da área da saúde, de utilizar tecnologias educacionais na educação em saúde para facilitar esse ensino-aprendizagem. E aqui, né, especialmente no incentivo ao aleitamento materno. A vantagem que a gente tem de utilizar essas tecnologias é que ela fica disponível para o paciente, para o usuário, acessar essas informações de casa. E aí eles conseguem acessar quando surgem as dúvidas, facilitando muito a gravação, né, desse conteúdo na cabeça das pessoas, porque às vezes a gente enche eles de informações no momento da alta. Nós, por exemplo, aqui no alojamento conjunto, né, a gente mostra muita coisa para a mãe, e aí ela tem alta, e quando surge a dúvida, ela não consegue lembrar de tudo que a gente falou. Então, ela tem esse material de acesso fácil para tirar suas dúvidas. Além disso, a gente tem muito conteúdo hoje, né? Com a evolução da internet, de redes sociais, a gente acaba tendo muito conteúdo, mas nem todos os conteúdos eles são confiáveis. Então, vídeos educativos realizados por profissionais da saúde acabam trazendo uma maior confiabilidade científica e uma adequação, né, do conteúdo à realidade das famílias, usando, como eu falei, já linguagem clara, imagens atrativas e cenas ali do cotidiano. A duração ficou, então, como eu já falei, de 7h38, atendendo às recomendações, que são menores que 15. Reforça, então, aqui que a família é rede de apoio essencial no aleitamento materno, e ela deve ser incluída nas estratégias educativas. Então, não focar só na mãe, né? Hoje a gente tem a inclusão do pai, principalmente, muito incentivada, assim, né? Então, em todos os momentos, esse pai é incentivado a participar, inclusive, então, ali no processo do aleitamento materno. E como em outros estudos, esse também confirmou que as tecnologias audiovisuais eles acabam sensibilizando, motivando e promovendo mudanças de comportamento quando a gente adapta ao público-alvo. E a principal mudança nessa, então, é também atingir aquele alvo, né, de aleitamento materno exclusivo, incentivando ainda mais a prática. E a conclusão, então, do artigo traz que o vídeo demonstra inovação, motivação e uma base científica sólida, contribui na orientação, na sensibilização e reduzindo o desmame precoce, fortalecendo o papel da família como rede de apoio. Uma limitação que eu coloquei aqui embaixo, então, que surgiu nesse estudo é que, por mais que ele foi voltado para a família, lá no público-alvo, quando foi avaliado pelo público-alvo,
a maioria foram mães que avaliaram, e não os outros membros da família. E aí a gente tem, né, essa questão de como, por mais que a gente tente incluir o pai, como ainda sempre a maior parte fica, né, focado na mãe. E eu digo por experiência própria que o meu esposo foi uma rede de apoio muito fundamental na minha amamentação. E fora o meu esposo, a gente tem, fora o esposo, né, enfim, a gente tem a questão de muitos mitos que são trazidos por outras pessoas de fora, por avós, pelos avós, que sempre vão falar, mas na minha época eu dava chá, eu dava água, por que tu não dá também? E aí isso acaba auxiliando no desmame, né? Ou aquela clássica frase, o teu leite tá fraco, o bebê não tá engordando. Então, por isso da importância de colocar a família nesse processo, para que elas sejam informadas e que elas não tragam falas dessa forma, desincentivando a mãe, que já está num período de muita sensibilidade. Eu ia falar mais alguma coisa, só um minutinho que me fugiu. Antigamente a gente tinha também a questão do preparo para a amamentação, né? Mas o preparo que a gente sabia de antigamente era o preparo da mama, que falavam, esfregar com a bucha, para deixar o mamilo calejado. E hoje a gente fala que a gente precisa sim dessa preparação para o aleitamento materno, mas não essa preparação de antigamente, que era essa. A nossa preparação de hoje é informação. Então, quanto mais informado a gente está no pré-natal, maior o sucesso da nossa amamentação, da amamentação do público-alvo, né? Da amamentação dessas mães no puerpério. Então, o vídeo pode ser incorporado à prática clínica, gestão, o ensino em saúde, incentivando treinamentos, então, em hospitais, atividades acadêmicas. E outra limitação do estudo, né? Eu já falei da participação majoritária de mães, e teve a ausência da avaliação da aplicabilidade prática. Por isso, então, se sugeriu que possa ser utilizado, né, estudos parecidos com uma avaliação da aplicabilidade prática, além da atualização contínua e o desenvolvimento de novos vídeos sobre aleitamento materno para manter esse conteúdo sempre atualizado, relevante e fidedigno. Isso aí. Muito obrigada. Parabéns, Larissa. Obrigada pela explanação, pela explicação. Por mais, então, que a gente fale de aleitamento materno, né, e bem falado, bem trazido pela Larissa, essa questão de há um tempo a gente ter essa introdução de fórmulas, então a gente tem que desfazer todas essas pessoas que não tiveram aleitamento materno, que usaram fórmula. A gente tem, claro, várias crianças que evoluíram bem e usaram fórmula, então quando a gente fala do aleitamento materno, foi usado durante um bom tempo, e algumas pessoas ou não tinham sintomas, algumas crianças, ou eles não vincularam o que ela teve, enfim, para o aleitamento materno, mas o aleitamento materno hoje é muito estudado, até para a questão de QI das crianças. Tem um estudo longitudinal de Pelotas, muito famoso, que o professor acompanha a população, um estudo populacional, então a gente tem desfechos muito positivos até no QI das pessoas ao longo do tempo, né? E por mais que parece algo que seria fácil, né, da educação, o vídeo é muito bom porque é muito da posição, então alguma dificuldade, às vezes a mãe está dentro do hospital, ela não tem a dificuldade, vai ter quando tem em casa, então o vídeo também auxilia o bebê na posição, e é quando a mãe vai para casa nos primeiros dias que acontece a maior parte do desmame, assim como a Larissa trouxe, que também não tem uma rede de apoio para que a mãe consiga fazer o aleitamento, porque o que já é, muitas vezes, é para ser natural, mas nem sempre é fácil, né? E ainda com falta de apoio, então fica muito mais difícil. Gostaria de parabenizar, então, tanto a Júlia pela Larissa, pela apresentação. Hoje deixei nas mãos das minhas mestrandas, aí as duas já estão qualificadas. Então, para os alunos de graduação aqui, espero que tenha sido um exemplo, assim, de como coletar os dados, né? E um artigo, então, para fechamento de como a gente poderia fazer para avaliar, como os juízes ali fizeram uma avaliação desse resultado a partir do Google Form, né? Como é a nossa primeira reunião, então, de